Quarta-feira, 24 de junho de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Plano energético do Rio Grande do Sul é discutido aqui na UPF em um encontro com representantes dos municípios da região. Os riscos de acidentes com fogo no inverno. Para falar sobre os cuidados que precisamos ter nesta época, nós convidamos um representante do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo. E é da UPF a única brasileira a ganhar uma bolsa para um congresso internacional em Dubai. Ginástica para estimular o cérebro. Quem vai falar sobre este assunto é o especialista Carlos Maurício Prado. E ainda um projeto para ajudar professores da Rede Municipal de Educação Infantil de Passo Fundo a trabalhar com histórias para o desenvolvimento da linguagem nas crianças. Continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A Associação dos Livreiros de Passo Fundo confirmou na manhã de hoje que a Feira do Livro deste ano será remodelada e vai acontecer em novo local. Não mais na General Neto, em frente à Praça Marechal Floriano, como aconteceu até o momento, mas sim no espaço destinado a eventos no Bourbon Shopping. A informação já havia sido antecipada aqui pela UPF TV em uma entrevista com a vice-presidente da associação, Silvana Rovani. A Feira do Livro acontece de 31 de outubro a 8 de novembro. Desenvolver o Rio Grande do Sul fornecendo a energia necessária para os diferentes setores da economia. O projeto, que é pioneiro no estado, foi criado pela Secretaria de Minas e Energia e reuniu representantes de municípios da região para discutir o plano energético do estado. O encontro aconteceu aqui na UPF. Abastecimento de energia com qualidade para os próximos 10 anos. A proposta do Plano Energético do Rio Grande do Sul, elaborado pela Secretaria de Minas e Energia do Estado, é uma necessidade do país. Num primeiro momento, 17 reuniões foram programadas e estão acontecendo para perceber as potencialidades de cada município da região. O segundo passo é desenvolver as demandas para a geração de energia. A Ampla é composta por 17 municípios da região aqui do Planalto. Cabe aos municípios debaterem juntos para encontrarem essas soluções, porque essa parte energética futuramente é um problema sério. Não só para, nós municípios pequenos que vamos sofrer mais, mas ela acarreta um prejuízo maior todo o estado ou como um país também. Então eu acredito assim, que é um assunto que temos que aprofundar mais entre nós municípios e cada um expor a sua realidade, talvez até a união deles ou a união de associações de municípios para uma solução maior. A ação prática do plano é primeiro colocar isto num documento e esse documento servir para os empreendedores no que ele vai identificar de investimentos na área energética e para o governo do estado será conhecimento agregado para trabalhar em âmbito nacional para desenvolver aquelas regiões que são mais deprimidas aqui na região, no estado. O trabalho é pioneiro no estado. A 9ª reunião do plano aconteceu na Universidade de Passo Fundo e reuniu lideranças municipais e a presença do secretário adjunto de Minas e Energia, Arthur Lemos, que coordenou a atividade aqui na UPF. Nada mais justo que as universidades estejam presentes e participando com aquilo que tem de melhor, ou seja, o conhecimento para contribuir nesse cenário de dificuldades na área de energia. Há um prazo, nós colocamos isso como janeiro de 2016 para entregar esse trabalho pronto e a partir daí nós, com o conhecimento agregado, começarmos a debater com mais propriedade o que o estado necessita. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo acordou com o Ministério Público Estadual um prazo de 30 dias para analisar o Plano Municipal de Educação. O projeto foi protocolado ontem pela Prefeitura, um dia antes de encerrar o prazo delimitado pelo governo federal. Relatório do Ministério da Educação aponta que 46% das prefeituras gaúchas já sancionaram os planos de educação.
As demais correm contra o tempo para cumprir o calendário. Já o Plano Estadual de Educação foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, depois de muitas discussões e polêmicas. Os parlamentares retiraram do documento o item que trata da identidade de gênero em sala de aula. Bom, com a chegada do frio, aumentam os riscos de acidentes com fogo, principalmente para quem usa aquecedor, fogão a lenha, lençol térmico, lareira. Bom, para falar sobre os cuidados que devemos ter nesta época do ano, nós convidamos o sargento do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, Osmar de Moraes. Sargento, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Thaís. Obrigado aos telespectadores pelo convite. Bom, todos esses equipamentos que eu citei há pouco, eles são feitos para funcionar e não dá problema. A gente tem que começar primeiro por esse esclarecimento, certo, sargento? Perfeito, com certeza. Tanto um aquecedor, quanto um lençol térmico, uma lareira, um fogão a lenha. Thaís, o que o Corpo de Bombeiros recomenda é que as pessoas devem primeiro tomar ciência dos riscos potenciais que tem dentro de suas casas, né? Aonde que nós temos os riscos de incêndio? Seria especificamente na cozinha, onde se utiliza muito equipamento energizado, com a chegada do frio, o fogão a lenha, né? Na sala, a questão da lareira, né, que a gente deve cuidar principalmente ao iniciar o fogo, né? Você não deve usar álcool, gasolina, né? Isso tem que ter um certo cuidado para começar o fogo. E também, né, nos quartos com a utilização do lençol térmico, que por vezes as pessoas esquecem esse equipamento ligado. E como todo equipamento elétrico, se você sobrecarregar ele, vai dar um colapso e vai gerar um incêndio. Pois é, preciso ter uma atenção também para aquilo que não se enxerga, que é toda a parte da fiação de uma casa, sargento. Com certeza, né? A instalação elétrica ela deve ser manutenida, deve ser revista periodicamente, né? Nós recomendamos que entre 5 a 10 anos se observe como está o estado geral da fiação. Porque com a utilização dos equipamentos, né, muitas vezes se há uma sobrecarga. Um indicativo de que temos uma sobrecarga na nossa rede elétrica residencial é quando o disjuntor, popularmente dito, começa a cair, né? Esse equipamento ele é um equipamento de segurança. Ao se desarmar esse equipamento, ele está indicando que estamos exigindo demais, energia demais daquela rede. Se nós simplesmente trocarmos o disjuntor, o que vai acontecer? Você vai permitir que essa sobrecarga passe para a instalação e aí provavelmente vai dar um curto-circuito. Bom, só no mês de junho 3 casas foram queimadas em Passo Fundo. O resultado final é apontado pela perícia, né, a causa dos incêndios, mas na maioria dos casos que vocês atendem, sargento, as causas estão relacionadas a quais situações? Os princípios de incêndio, que são incêndios de menor potencial, iniciais, que a gente consegue resolver antes que ele se alastre, a gente observa normalmente a imprudência, né? A utilização de vários equipamentos em uma tomada, o esquecimento das brasas do braseiro vivo ainda dentro do fogão a lenha e sai, né? A instalação incorreta da chaminé do fogão a lenha, né? Da própria lareira, porque esse equipamento, esse sistema todo vai sofrer uma caloria. Se eu tiver algo que se queima próximo, ele vai passar essa caloria, né? Bom, sargento, a gente está no dia certo para falar de São João, né? 24 de junho, serão muitas festas no próximo final de semana, no outro, algumas já aconteceram. Recomendações para quem deseja fazer a fogueira? Essa é uma prática que deve ser muito observada, a questão da segurança, né? A fogueira deve ter várias pessoas monitorando, né? Precisa, se for o local adequado, deve ser um local aberto, não se deve fazer em ruas, interditando ruas, né? Tem que ter autorização de todo o poder público, deve estar ciente disso, né? E as pessoas devem se precaver, pouca madeira, não utilizar gasolina, não utilizar álcool, né? Nenhum tipo de combustível que acelere isso, né? Melhor fazer uma fogueira pequena, modesta e com muita gente cuidando. Isso, exatamente. O objetivo da fogueira é para fazer o aquecimento e aquele pano de fundo ali da atividade, e não para que toda a cidade veja, né? Que aí você vai expor muito mais as pessoas ao risco. Sem contar as questões ambientais também, não é, sargento? Com certeza. Tem toda a questão da poluição também. Da poluição, exatamente. Sargento, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Obrigada. Eu agradeço.
Bom, o programa Estúdio 4, que foi ao ar ontem à noite aqui pela UPF TV, recebeu representantes da Rede de Proteção ao Idoso de Passo Fundo. Eles falaram sobre como a rede está funcionando, quais as demandas atuais e também a estimativa em que a população acima de 60 anos vai triplicar nos próximos 20 anos no país. O Estúdio 4 vai ser reapresentado hoje às 8 da noite e também tem uma última exibição na sexta, às 11 horas da noite. Confira um trecho. Passo Fundo, com outras redes que existem no estado, eu acredito que a nossa rede está em andamento. Ela vem, né, ela tem logicamente as suas falhas, mas ela vem atendendo dentro do possível essa contingência muito grande que a gente tem tido, né, de situações que fazem com que os idosos busquem o serviço. Ainda há dificuldades de trabalho em rede em algumas situações, como são setores muito distintos e setores que têm uma estrutura muito própria e com dificuldades. Hoje nós temos um judiciário assoberbado, não há necessidade de que eu diga, né, quem não sabe. De 10 anos para cá, houve uma mudança significativa na questão da assistência social, com a garantia de vários direitos em lei, né? Leis que garantem alguns quesitos aí que a rede vem ao longo do tempo lutando para que sejam garantidos. Por exemplo, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência especializado em assistência social. O balcão atende uma faixa de 60 a 70 pessoas por tarde, é uma quantidade praticamente insuportável. Nós recebemos idosos que são vítimas da violência do consumo. Porque os idosos, eles são muito enganados diariamente por fornecedores que se aproveitam da vulnerabilidade dessas pessoas para obrigarem, para impor compra de produtos e serviços dos quais eles não têm conhecimento e muito menos necessidade. Uma embalagem de plástico usada com agrotóxicos pode levar de 50 a 80 anos para se decompor. São substâncias que poluem a natureza. A recomendação é que estas embalagens vazias passem pela tríplice lavagem, estejam furadas e separadas das tampas. A Secretaria do Interior da Prefeitura de Passo Fundo está fazendo recolhimento deste tipo de embalagem. Para saber as datas de visita aí na sua localidade, no interior de Passo Fundo, é só ligar para o 3311 1193. E que tal uma ginástica cerebral para melhorar o funcionamento dos seus neurônios? Depois do intervalo, nós vamos conversar com um especialista nesse assunto e ainda um projeto que vem auxiliando os professores da Rede Municipal de Educação Infantil de Passo Fundo. A gente já volta.